E aí, futuro ou futura físio, se você está na faculdade, com certeza já sentiu aquele frio na barriga só de pensar na primeira avaliação do estágio, né? É tipo o momento da verdade. Mas e se eu te disser que tem um método, um passo a passo para transformar essa ansiedade toda em confiança? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Como montar uma avaliação que não só vai impressionar seu supervisor, mas que vai de verdade ajudar o seu paciente. A gente sabe como é. A cabeça fica a mil. E se eu esquecer alguma coisa importante? Calma. Respira fundo. Uma avaliação que a gente chama de perfeita não é sobre não cometer erros. É sobre ter um sistema, sabe? Um mapa que te guia para não deixar nenhuma pista crucial para trás. Então, bora começar a desenhar esse mapa juntos. Bom, tudo, absolutamente tudo, começa aqui, na anamnese. E não, isso não é só um bate-papo, viu? Pensa nisso mais como uma cena de investigação. Você é o detetive e cada resposta do paciente é uma pista. É aqui que a gente começa a montar o quebra-cabeça e a entender a história que o corpo daquela pessoa está tentando contar. É nesse trabalho de detetive que a gente começa a criar as primeiras hipóteses. Cada detalhe, desde o histórico de saúde até os hábitos do dia a dia, é uma pecinha desse quebra-cabeça. Mas talvez o mais importante seja isso. Quando o paciente percebe que está sendo ouvido de verdade, a confiança nasce. E vamos combinar, sem confiança, tratamento nenhum vai para frente. Eu sei, parece meio burocrático, né? Mas essa estrutura aqui é genial. Ela funciona como um GPS, garantindo que a gente não se perca no caminho. Da identificação básica até os hábitos de vida, seguir essa ordem impede que a gente pule direto para a dor e acabe esquecendo todo o contexto. É isso que transforma uma conversa solta num documento profissional e legal, que é o prontuário. E aqui, ó, vai uma dica de ouro, principalmente para a queixa principal, a famosa QP. Anotar exatamente o que o paciente diz. Com as palavras dele, mantém o nosso foco naquilo que realmente importa para ele. Isso muda completamente a perspectiva. A gente para de perguntar qual é a doença e começa a entender como essa condição afeta a vida desta pessoa. Pode até parecer só papelada, mas esses formulários padronizados são nossos melhores amigos no estágio. Eles meio que forçam a gente a ser mais organizado e transformam nossas anotações num registro oficial. Isso não só tem valor legal, como também permite que qualquer outro profissional da saúde entenda o caso e ajuda a gente a ver preto no branco se o paciente está melhorando com o tempo. Ok, então a gente já ouviu a história. Agora é hora de colocar a mão na massa. A gente sai do que o paciente conta e entra no que a gente consegue ver e medir. Bem-vindo ao exame físico, o momento em que a gente vai confirmar ou descartar aquelas nossas suspeitas de detetive. O exame físico tem tipo 3 superpoderes. Primeiro, a inspeção, o nosso olhar de raio-x. Depois vem a palpação, que é sentir com as mãos o que os olhos não conseguem ver. E por fim, os testes funcionais, que é quando a gente pede para o corpo nos mostrar na prática o que ele consegue ou não fazer. E aqui vai um segredo que diferencia um estagiário atento de um estagiário comum. A avaliação não começa quando o paciente deita na maca. Ela começa no exato segundo em que ele cruza a porta da sala. Como é que ele anda? Ele se apoia em alguma coisa? Qual é a expressão no rosto dele? Muitas vezes, as pistas mais importantes aparecem antes mesmo da primeira pergunta ser feita. Dor é uma coisa super subjetiva, né? Então, a gente simplifica. Primeiro, com o mapa corporal, a gente pede para o paciente, me mostra exatamente onde dói. É visual, é direto. Depois, a gente transforma essa sensação num número, usando a escala visual de dor. De 0 a 10, sendo 10 a pior dor imaginável, qual o tamanho desse incômodo agora? Pronto. Agora a gente tem um dado concreto para trabalhar e para comparar lá na frente. Certo, já sabemos onde dói e o quanto dói. Mas a pergunta de ouro da fisioterapia é: como essa dor atrapalha a vida da pessoa? Para responder isso, a gente precisa medir a função dela no dia a dia. E é aqui que entram ferramentas superpoderosas, como a medida de independência funcional, a famosa MIF. A MIF é fantástica porque ela não avalia o que o paciente consegue fazer aqui na clínica, num ambiente controlado. Ela avalia o que ele realmente faz na rotina dele. Ela olha para tudo, desde se cuidar e se mover até se comunicar, com uma pontuação bem clara, de 1 a 7, que mede exatamente o nível de ajuda que aquela pessoa precisa. A teoria é legal, mas vamos ver a MIF em ação, que é mais interessante. Imagina 2 pacientes bem diferentes. Um que acabou de quebrar o fêmur e outro que teve um AVC. Como é que a MIF nos ajuda a entender as necessidades específicas de cada um? Olha só que interessante isso aqui.
O paciente com a fratura no fêmur, coitado, mal consegue andar, precisa de ajuda máxima, mas para conversar, ele é totalmente independente, nota 7. Agora, o paciente que teve o AVC talvez até ande um pouco melhor, com uma ajuda moderada, mas para se vestir ele precisa de muita ajuda e até para se comunicar ele tem dificuldades. A MIF não nos dá só um número, ela desenha um perfil único de dependência para cada pessoa. E o mais legal de usar uma escala como a MIF é que ela funciona como se fosse um passaporte da funcionalidade. Um médico, um enfermeiro, outro fisioterapeuta, em qualquer lugar do mundo pode olhar para essa pontuação e entender exatamente o nível de ajuda que aquele paciente precisa. É literalmente uma linguagem universal. E essa linguagem universal tem um nome oficial, que é a CIF, um sistema da Organização Mundial da Saúde. Pensa na CIF como o grande dicionário da saúde e da funcionalidade. A MIF, então, é como se fosse um capítulo super prático desse dicionário. Ou seja, quando a gente usa a MIF, não estamos só fazendo uma avaliação qualquer. A gente está usando um padrão ouro, internacional, para descrever o que o nosso paciente consegue fazer. Ufa! Chegamos na reta final da avaliação. A gente já juntou a história do paciente, as medidas do exame físico e os números das escalas. Agora é o momento de conectar todos esses pontos, chegar a uma conclusão e, o mais importante de tudo, criar um plano de ação. E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro. O diagnóstico médico identifica a doença, a patologia. Por exemplo, acidente vascular encefálico, o AV. O nosso diagnóstico, que é o diagnóstico cinesiológico funcional, foca nas consequências dessa doença no movimento e na função. No mesmo caso do AV, o nosso diagnóstico seria algo como limitação na marcha e nas transferências por causa de uma hemiparesia à direita. Viu a diferença? É exatamente esse diagnóstico, focado na função, que serve como a nossa bússola. Ele nos diz, olha, o problema principal está aqui. E a partir daí, a gente consegue traçar objetivos que fazem sentido e um plano de tratamento que vai direto ao ponto, sem perder tempo com o que não é prioridade. E para a gente fechar, talvez a lição mais importante de todas. A avaliação não é uma foto que você tira no primeiro dia e depois guarda na gaveta. Pensa nela como um filme. É um processo dinâmico, que continua acontecendo em cada nova sessão. Então, vamos recapitular a receita do bolo para uma avaliação de excelência. Primeiro, ouça a história do paciente com muita atenção na anamnese. Segundo, investiga com seus olhos e suas mãos no exame físico. Terceiro, meça a função com ferramentas como a MIF. Quarto, conecte tudo isso num diagnóstico funcional. E, por fim, use esse diagnóstico para criar um plano de tratamento certeiro. Pois é, a avaliação nunca é o fim do processo. Na verdade, ela é o motor dele. A cada encontro, a gente está, de certa forma, reavaliando, ajustando a rota, celebrando as pequenas vitórias. Dominar a arte da avaliação não é só sobre passar no estágio. É sobre se tornar o guia que o seu paciente precisa para encontrar o caminho de volta à sua melhor função. E essa, sem dúvida, é a habilidade mais poderosa que a gente pode desenvolver.